Salve, salve minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e hoje breves impressões da primeira rodada do draft da NFL que aconteceu na quinta-feira, ontem de noite. Agora já peço desculpas aqui por qualquer coisa, cara de cansaço, se eu der uma travada, porque agora não sei se vai dar pra ver, ó, 6h29 da manhã, ainda não dormi. E vamos falar um pouco sobre todas as picks que a gente teve ontem. Queria já pedir para vocês, deixem um like, se inscrevam no canal, sigam Landing Zone BR em todas as redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Spotify. E se inscrevam aqui no YouTube, compartilhem com os amigos para que a gente possa crescer cada vez mais. Vou deixar no primeiro link fixado o link para a transmissão do Águias no Ar, que eu participei ontem. Então, para quem quiser ver minhas reações ao vivo de todas as picks, é uma live, acho que mais de 3 horas de live, enfim, mas se vocês quiserem ver a minha reação na hora da pick do time de vocês, vai estar no link fixado. E hoje eu vou estar junto com o Alex, né, o psicólogo FA, no canal do Endzone Brasil, para fazer as reações do dia 2, então da segunda e da terceira rodada do draft, certo? Então também, quem quiser dar uma passada, lá, né, a segunda rodada começa às 8 horas da noite. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Primeira pick do draft, tivemos Tennessee Titans escolhendo o QB Ken Ward. Aqui não tem muito mistério, eu não vou falar muito sobre estatísticas, aqui tá para ilustrar para vocês, mas eu não vou entrar muito, eu vou entrar mais na minha opinião. O Ken Ward ele é o QB era o QB com o maior piso dessa classe, chegando mais preparado, eu diria. Então, assim, ele pode não ser o QB que vai levar os Titans ao Super Bowl, mas ele é um cara que vai aumentar o teto desse time. Os Titans se prepararam para a chegada dele, melhoraram a linha ofensiva, tem um jogo terrestre que é sólido, precisam, acho que agora, agregar recebedores, principalmente agora no início desse segundo dia, né? E, enfim, ademais, é um quarterback, assim, acho que tem tudo para ser um quarterback sólido, né? Ele tem braço para fazer todos os lançamentos da NFL, falta um pouco de precisão, ele às vezes segura a bola demais e acaba criando pressões desnecessárias e ele vai mal quando é pressionado. Então ele ainda tem algumas coisas a melhorar, mas já tem seus 23 anos, acho que a gente está muito perto do teto do Ken Ward. Ele não vai apresentar muito mais do que isso, mas o que ele apresentou já aumenta o piso desse time do Tennessee Titans. Indo para a segunda escolha, nós tivemos uma troca, nós tivemos o Jacksonville Jaguars saindo da escolha de número 5, indo para a escolha de número 2 para pegar Travis Hunter. Travis Hunter era o melhor cornerback, era o melhor wide receiver e para mim era o melhor jogador disponível nesse draft, né? Um cara atleticamente monstruoso, rápido, bons ball skills, um instinto muito bom jogando como corner, marca muito bem em zona. Como wide receiver, entrega boas rotas, vai muito bem em bolas contestadas. Como corner, ele tem aquele instinto por saber o que os wide receivers pensam, justamente por jogar na posição também. Então, um cara muito completo. Acho que ele chega nos Jaguars para fazer a função mais de corner, que é onde o time tem uma escassez maior, e ao mesmo tempo também vai jogar snaps de wide receiver, complementando o Brian Thomas Jr. Então acho que o encaixe dele é até bem mais legal de ver no Jacksonville Jaguars do que seria no Cleveland Browns. Então eu gostei bastante dessa escolha, gostei da agressividade dos Jaguars, né? O Liam Cohen mostrando que chegou para ser agressivo, porque quer vencer, quer mudar a filosofia desse time e já chega botando, né, na mesa para mostrar que ele quer mudar a cultura desse time, e aí achei um movimento bem interessante da equipe. Na pick 3 tivemos New York Giants selecionando Abdul Carter. Aqui os Giants fizeram o certo, né? Tinha um burburinho de escolher QB. Não, pegaram o melhor jogador disponível. Abdul Carter é um edge fantástico, teve uma produção fantástica no college, um primeiro passo muito explosivo, um atleta muito acima da média. Assim, tu piscou, ele já tá na frente do offensive tackle. Não é super alto, tem 1,91 m, mas ele tem uma força absurda e um arsenal de pass rush muito grande.
Acho que os Giants acertam muito nessa escolha, pegam o melhor jogador disponível, tem uma OL agora, né? Tem uma DL, né? Uma linha defensiva muito boa, uma linha ofensiva que vai dar dor de cabeça para muitos times, enquanto o ataque não é o melhor possível, eles vão tentando deixar essa defesa o mais competitiva possível e olha, vai ser chato de enfrentar essa defesa do New York Giants durante a temporada, tá? Porque tem muito poder nessa linha defensiva para pressionar o teu quarterback. Indo para a quarta pick, tivemos o Will Campbell saindo para o New England Patriots, né? Will Campbell que é o tackle de LSU, mas que a gente tem aquela dúvida se ele vai ser tackle ou guard na NFL. Eu aqui, ao mesmo tempo que eu acho que é uma pick arriscada, eu acho que ela não é uma pick arriscada. O que eu quero dizer? Eu acho que o Vrabel, ele pegou essa pick 4 e ele quis, assim, bom, nós vamos apostar no Campbell, porque se ele não conseguir ser o nosso left tackle titular, ele vai ser o nosso guard titular com um teto muito alto para se desenvolver como um bom guard. E eu acho que é isso que o Campbell te entrega. Se ele não for um tackle e ele precisa ser testado como tackle, primeiro, porque tu não gasta uma pick 4 num jogador de miolo, e segundo, porque eu acho que ele tem sim potencial e qualidade e muita técnica para conseguir vingar como tackle na liga. Mas eu acho que o Vrabel pensou muito nessa questão de não podemos errar. Então o Campbell, se ele não virar um bom tackle e estiver sofrendo por conta da envergadura, tu coloca ele como guard e ele vai ser um bom guard. Né? Porque tecnicamente ele é muito bom, ele é muito explosivo, ele vai muito bem no segundo nível. Então assim, eu acho que é uma escolha, ao mesmo tempo que ela tem o seu perigo, ela é uma escolha um pouco até de segurança dos Patriots. Né? Em vez de apostar, por exemplo, no Armando Membu e aí dar errado. Né? Um atleta fora da curva, mas dá errado. Não tem como colocar ele de guarda. O Will Campbell ele te entrega um pouco mais, querendo ou não, talvez de segurança. Então acho que foi isso que foi pensado. Não é uma escolha que eu ame, que eu seja apaixonado por ela, mas também não é uma escolha que me incomode, que me deixe frustrado. Eu acho que uma escolha ok aqui do New England Patriots que precisava de reforço nessa linha ofensiva. Aqui na pick 5 nós temos o Cleveland Browns, que para mim fez um movimento muito bom. Claro, dói tu sair da pick 2 e dói tu perder o melhor jogador do draft, que é o Travis Hunter, mas esse time tem muitos buracos. Agora tu tem ali duas escolhas bem cedinho na segunda rodada, então tu tem a primeira escolha da segunda rodada, que é a pick 33, que pode vir um QB, quem sabe o Shadow Sanders. Tu tem a pick 36, se eu não me engano, que era a pick dos Jaguars. Então, além disso, além de tu ter conseguido capitalizar, tu trouxe um excelente jogador que é o Mason Graham. Essa linha defensiva tem bons jogadores, mas faltava aquela força, aquele pass rush vindo do miolo. E o Mason Graham é esse cara, é um dos melhores prospectos dessa classe. E enfim, gosto muito dessa escolha aqui. Mesmo né, sendo triste sair sem Travis Hunter, tu sai com um dos melhores jogadores disponíveis. Um pass rusher de excelente nível, um cara que também vai te ajudar no jogo terrestre. Enfim, acho que é uma ótima escolha aqui do Cleveland Browns. Já na pick 6 nós temos o Las Vegas Raiders indo com Ashton Jeanty, o running back de Boise State. É uma escolha que, quando a gente trata de valor posicional, ela não me agrada em si, porque eu não acho que vale a pena gastar uma escolha de top 10, uma escolha de número 6 num running back. Mas, olhando especificamente para o jogador, os números já mostram tudo. O Gentry, ele é um prospecto muito acima, é um dos melhores jogadores desse draft, e ele traz algo que os Raiders não tinham na temporada passada, jogo terrestre. E algo que o novo treinador, o novo coordenador, então o Chip Kelly, dá muito valor, que é correr com a bola. Então, o Ashton Jeanty vai te entregar isso no mais alto nível, né? Eu acho que ele vai ter um número alto de carregados. Estou bem interessado para ver, né? Bem curioso para ver como é que vai ser esse fit dele com o Pete Carroll e com o Chip Kelly. Mas acho que, assim, se encaixa naquela metodologia e na filosofia que o Tom Brady trouxe, que o Pete Carroll trouxe de queremos vencer agora. Para vencer agora, tu precisa ter um bom jogo terrestre e o Ashton Jeanty vai te entregar isso no melhor nível possível. Como eu disse, pelo valor posicional não é uma escolha que eu faria, mas pelo atleta é uma escolha que eu entendo, baseado no que o time pensa
para esse momento. Aqui está uma escolha que eu gosto bastante, a pick número 7 do New York Jets. Armando Membou é um cara que atleticamente é muito acima da média. E mesmo sendo um monstro, né, de 1,94 m, pesando mais de 150 quilos, ele tem uma explosão e uma mobilidade muito grande. Então, olhando para um backfield que vai ter Justin Fields, um time que deve correr bastante com a bola, é bem interessante tu ter um tackle com a mobilidade que o Armando Membou te entrega. São apenas 21 anos, um cara atleticamente muito fora da curva e que tem tudo para crescer e tem um teto muito grande na NFL. Mas assim, eu gosto bastante dessa escolha, tem potencial de crescer muito e já te entrega desde o primeiro momento qualidade, principalmente nessa questão do jogo terrestre. Eu acho que vai ser bem importante para o time. E os Jets vêm de 2 anos seguidos selecionando offensive tackles na primeira rodada. Se acertar nas duas escolhas, não vai precisar se preocupar por anos na posição. Indo para a próxima, nós temos Carolina Panthers selecionando Tetairoa Macmillan. A gente viu muitos boatos de Jalen Walker saindo para os Panthers, mas não saiu. Saiu Tetairoa Macmillan e aqui é uma escolha que eu gosto bastante. Eu fico muito feliz que o Bryce Young vai ter uma arma que nem o Tetairoa Macmillan, aquele clássico ex-receiver, aquele cara para jogar isolado, para jogar no outside. É um jogador muito bom em bolas contestadas, é um cara com rotas excelentes, mãos muito seguras, enfim, explora muito bem o meio do campo, é muito inteligente. Gosto muito, muito mesmo dessa pick, tá? Acho que os Panthers foram certeiros. Para mim, o Tetairoa, ele estava sendo bastante subestimado nesse processo de draft, justamente por não ser um cara tão veloz, por ter essa dificuldade de criar separação, por não ser um cara muito rápido, mas é um jogador assim que eu vejo muito potencial e que eu acho que os Panthers acertaram em cheio aqui, selecionando ele e dando essa arma para o Bryce Young. Aqui na escolha número 9, eu tenho uma pick que não me agrada tanto, que é o Kelvin Banks, OL do Texas, indo para o New Orleans Saints. Por que eu não me agrado tanto? Eu não sou tão fã de Kelvin Banks. Eu acho que ele tem alguns problemas que ele precisa corrigir. Ele é um cara muito bom, né? Ele é bem sólido no jogo terrestre, ele tem um QI de jogo muito bom, mas ele tem problemas técnicos que me incomodam, principalmente o equilíbrio dele. Ele é um cara que frequentemente tu vê ele caído no chão. Quando os jogadores vão por dentro, por exemplo, em vez de fazer o arco por fora, ele também enfrenta dificuldades. Então é um cara que eu enxergo funcionando e tendo um potencial muito melhor como guard. Diferente do Will Campbell, que eu vejo a possibilidade dele render como tackle, eu acho que o Kelvin Banks seria um cara mais que teria que ser movido para o miolo de linha. E aí tu gastar uma pick 9 num jogador que talvez tenha que ser miolo de linha, eu acho bem complicado. E enfim, não é uma pick que me agrada muito aqui no New Orleans Saints. Aqui na escolha de número 10 nós temos uma surpresa. Tivemos Colston Loveland indo para Chicago. Tyler Warren ainda estava na board. Eu pensei que Chicago fosse escolher Tyler Warren se fosse de tight end, mas não. Foram com o Colston Loveland. Colston Loveland é um cara que é um recebedor de passes natural. Eu acho que não existe uma diferença tão grande como algumas pessoas acham entre Tyler Warren e Colston Loveland. Eu acho que eles estão mais perto do que algumas pessoas colocam. E, enfim, é um corredor de rotas muito bom. É um cara que vai agregar e vai ser uma arma importantíssima atacando o meio do campo ali pro Caleb Williams. Tem que melhorar um pouco como bloqueador, isso é um fato. Mas eu acho que no esquema do Ben Johnson ele tem tudo para ser uma excelente escolha, tudo para ser um atleta que renda no mais alto nível. Acho que aqui é uma escolha diferente, uma escolha arriscada, que foge um pouco do padrão e que particularmente me agrada aqui do Chicago Bears. Aqui na escolha 11 nós temos São Francisco 49ers escolhendo Michael Williams, Ed de Georgia, um cara que é um atleta do mais alto nível, tem boa explosão, boa mudança de direção e é muito forte. Ele é um cara que precisa melhorar tecnicamente como pass rusher, mas ele já chega com um bom piso ajudando na defesa contra o jogo terrestre. Então assim, ele chega
em São Francisco para desempenhar esse papel de Edge 2. Vai aprender com o Bolsa, um dos melhores Edges da liga, provavelmente como refinar melhor essa questão do pass rush dele, mas no primeiro momento ele chega já para ser esse Edge 2, um cara que aos poucos deve evoluir como pass rusher, mas que já chega sendo uma peça muito sólida, protegendo o jogo terrestre. Acho que é uma boa escolha, uma aposta muito válida aqui de São Francisco, escolhendo principalmente um excelente atleta, que é o Michael Williams. Na pick 12 temos outra pick, que eu acho que aqui é a pick que eu menos gostei de toda a primeira rodada, que foi o Dallas Cowboys selecionando o IOL de Alabama, Tyler Booker. Qual que é o meu problema com o Tyler Booker, né? O Tyler Booker ele é um cara muito grande, ele ganha a maioria dos duelos dele no tamanho e na brutalidade física que ele tem. Né? Ele vai muito bem no pass block, porque ele é um cara grande, só que ele tecnicamente tem muitos problemas e o jogo terrestre é um problema grande para ele, assim, porque ele tem muita dificuldade de ir no segundo nível, sabe? Ele é muito pesado. Isso fica claro na tape dele. E além de tudo isso, é um jogador de miolo de linha ofensiva. Então, assim, particularmente, eu não acho que vale a pena gastar uma pick 12 num jogador de miolo de linha ofensiva. Tu tinha muito mais opções aqui. Se fosse para gastar, eu preferia até que fosse o Gray Zabel, por exemplo. Na minha opinião, é um IOL melhor que o Tyler Booker. Mas, né, o Dallas Cowboys é o Dallas Cowboys. Jerry Jones sempre tem que aprontar uma. Senão, não é o Jerry Jones draftando. Né? Uma escolha que aqui não me agrada muito. Já na número 13, nós temos Kenneth Grant, jogador de miolo de linha defensiva, indo para o Miami Dolphins. Kenneth Grant, ele é um cara que tem tamanho, mas, né, 1,92 m, mas pesa quase, ou, né, pesa 150 quilos. Então, ele precisa evoluir como pass rusher e ele é um pouco pesado, assim. Ele tem um primeiro passo bom, mas ele é muito inconsistente ainda como pass rusher. Não sei se ele vai evoluir como pass rusher. Eu acho que ele pode acabar ficando muito mais limitado a ser esse cara para parar mais o jogo terrestre. Ele é um cara que ocupa muito espaço no miolo da linha ofensiva ali, então às vezes consegue segurar dois gaps sozinhos, mas eu acho que ele me lembra um pouco até. Não, nem vou fazer essa comparação para evitar trazer comparações de jogadores, mas eu não sei se ele não vai ficar mais limitado a conter o jogo terrestre. Espero que não. Né? Ele é um bom atleta e que se ele conseguir evoluir como pass rusher, ele vai se tornar um jogador de linha defensiva bem completo. Mas no primeiro momento eu vejo ele mais como esse run stopper, né? Mas acho que aqui é uma boa escolha. O Miami precisava de jogadores para essa defesa. Enfim, não é uma escolha que eu amo, mas também não é uma escolha que eu acho ruim. Acho que é uma escolha válida aqui do Miami Dolphins. Na pick 14, tivemos finalmente Indianapolis Colts selecionando Tyler Warren, uma das picks mais cantadas desse draft, mais uma das melhores picks, com certeza. Tyler Warren é um tight end completo, recebe, bloqueia, corre com a bola, se tiver que lançar, lança, enfim, faz de tudo. Tem mãos muito firmes, é muito bem criando pós-recepção, disputa muito bem as bolas contestadas, é físico, é aquele cara que vai te dar pancada, que é difícil de derrubar. É um pouco lento às vezes, mas assim, enfim, é um jogador que eu acho uma excelente escolha do Indianapolis Colts. Era uma das principais necessidades desse time, a posição de tight end, e já chega sendo muito, muito importante para o Anthony Richardson. Vai ser uma peça fundamental para ele, um tight end que ele possa ter confiança, principalmente para explorar o meio do campo que ele tem tido dificuldades. Na pick 15 nós temos Jalen Walker, edge barra linebacker de Georgia, indo para o Atlanta Falcons. Eu aqui também não sou muito fã dessa escolha, porque eu não sou fã do atleta Jalen Walker, né? Ele é um bom jogador, fisicamente ele tem as ferramentas para se tornar um bom atleta, mas eu não olho ele como um cara que vai ser um grande edge ou um grande linebacker. Ele tem problemas como de refino como edge, principalmente indo no pass rush, e tem problemas grandes de cobertura como linebacker. Eu acho que ele vai ser edge no time do Atlanta Falcons, tá? E o Raheem Morris gosta muito desses híbridos, né? Então ele deve ser um edge que a gente vai ver ele várias vezes dropando para justamente confundir as defesas com disfarces defensivos.
Mas, enfim, eu acho que o encaixe na defesa é interessante, mas não é um atleta que me agrade muito. Eu não sou tão fã do prospecto de Jalen Walker como algumas pessoas, e por isso que essa pique aqui não me agrada tanto. Eu acho que ele está no meio do caminho ali entre ser o edge e ser o linebacker, e isso é o que acaba me incomodando um pouco mais com o Jalen Walker. Na pick 16, tivemos Arizona Cardinals selecionando Walter Nolen, uma das minhas picks prediletas do dia 1. Sou muito fã de Walter Nolen. Para mim, um dos jogadores de linha defensiva mais completos. Muito bom indo no pass rush, um arsenal muito bom, primeiro passo muito explosivo e ao mesmo tempo também é um bom defensor contra o jogo terrestre. Além disso, também entrega versatilidade, um cara que pode alinhar por fora, pode alinhar por dentro, enfim, faz diversas funções ali na linha defensiva e entrega pro Gannon nesse momento que o time precisa, né, de um jogador versátil, precisa de jogadores para essa defesa e eu acho que o Walter Nolen é uma excelente pick para o Arizona Cardinals. Na pick 17 também tivemos uma pick que eu acho bem interessante, Cincinnati Bengals selecionando Shemar Stewart. Shemar Stewart, muitas pessoas vão me argumentar que não teve uma boa produção no college, e eu concordo, mas ele é um atleta muito acima da média. Ele teve um RAS de nota 10. O potencial está lá, as ferramentas atléticas estão lá. Ele precisa conseguir desenvolver e se refinar tecnicamente. Acho que o principal problema dele é que ele gerava muitas pressões, hurries, só que ele não conseguia muitas vezes finalizar as jogadas. Além de tudo, o esquema não favorecia tanto a maneira do Shemar Stewart jogar. Mas é uma pick que eu gosto, eu acho que o Cincinnati precisa de defensores e ele chega para parear com Hendrickson, Sace e Ed 2. É uma escolha que não é pensando só no hoje, é também pensando no futuro da franquia. Enfim, eu gosto da escolha de chamar Stewart indo para o Cincinnati Bengals. Na pick 18 tivemos Grace Abel, também uma escolha bem cantada, indo para o Seattle Seahawks. Não vejo aquela questão do valor posicional, né? O valor posicional não me agrada, porque tu tá pegando um IOL na primeira rodada, dentro do top 20. Mas um jogador bom, né? A gente sabe a necessidade que esse time do Seattle tinha no miolo da linha defensiva, e tendo o Sandarnold agora é importantíssimo que tu reforce as tuas trincheiras, principalmente o miolo. E é um jogador que eu gosto, para mim o Grace Abel ele era o melhor guard desse draft e tem potencial para ser um sólido titular na NFL. Acho que é uma boa pick pensando no jogador e na necessidade do time. Quando eu vou pensar no valor posicional junto, eu não gosto tanto, mas como eu falei, eu entendo aqui a escolha do Seattle Seahawks, não acho que seja uma pick ruim, pelo contrário, eu acho que é uma boa pick da equipe. Aqui uma grande surpresa, o Tampa Bay Buccaneers indo com Emeka Egbuka. Eu particularmente sou um fã de Emeka Egbuka, gosto muito do jogador. Comentei aqui no vídeo dos wide receivers. Inclusive, para quem quiser ver comentários mais detalhados sobre esses prospectos, tem vídeo no canal, entrem falando sobre todos os jogadores. Se vocês estão curiosos para saber só o jogador do time de vocês, o que eu penso mais sobre ele, vai lá, dá uma olhada nos vídeos, ver o que eu falei sobre ele. McAbook eu falei que era um cara que eu achava que estava sendo bem subestimado nesse processo de draft, mas eu fiquei bem surpreso com o Tampa Bay Buccaneers aqui, porque o time não necessariamente precisava de um recebedor, né? Tem o Chris Godwin, que acabou de renovar, tu tem o Evans, tu tem o Macmillan, enfim, não era uma need do time, mas eu acho que é uma escolha pensando já no futuro. O Evans não tá ficando mais novo, tá envelhecendo, o Chris Godwin vem de uma lesão muito séria, então assim, tu traz um jogador que tem um teto bem alto para crescer e que já mostrou em Ohio State que ele consegue produzir mesmo jogando ao lado de bons recebedores, como o caso dele que jogava ao lado do melhor wide receiver do college e mesmo assim conseguiu entregar uma ótima temporada e foi importantíssimo no título de Ohio State. Acho que é uma pick interessante, acho que é uma boa pick, mas eu particularmente acho que eu preferiria atacar essa janela em necessidades maiores do time, como linebacker e edge rushers, por exemplo. Aqui a gente teve o Denver Broncos selecionando o J.D. Barron. A gente via muito se falar de Denver indo de ataque, principalmente wide receiver e running back, mas foram de J.D. Barron. Eu não sou um super fã de J.D. Barron, principalmente pelas questões físicas dele. Acho que ele pode acabar ficando limitado
ao slot, mas é um cara muito agressivo, muito inteligente, com bons ball skills, sabe forçar turnover, sabe atacar a bola, né? Na cobertura em zona ele é um cara extremamente inteligente. E para parear ele, né, ao lado do Patrick Surtain, o atual depoy da NFL, eu acho que é uma escolha totalmente válida e aqui também é uma pick que eu gosto, por mais que eu não seja tão fã do J.D. Barron na pick 20 para jogar ao lado do Patrick Surtain numa defesa que já foi muito boa na temporada passada, eu acho que é uma boa pick. Os Broncos precisavam desse corner para jogar no lado oposto do Patrick Surtain, então também acho que é uma aposta muito válida da equipe no J.D. Barron. Na pick 21 tivemos os Pittsburgh Steelers indo de Derek Harmon, então não foram de Shadow Sanders, foram com o jogador de miolo de linha defensiva. É um time que precisava de miolo de linha, é um time que já está pensando nessa reposição para o miolo da sua linha defensiva mais para o futuro. Acho que o Derek Harmon não chega com a necessidade, talvez nem consiga impactar tanto no primeiro ano dele de liga, mas acho que vai ser um jogador importante para o futuro da franquia. Se ele for impactar, inicialmente eu acho que vai ser mais no jogo terrestre, porque como pass rusher ele ainda precisa evoluir tecnicamente em muitas questões para se tornar um bom pass rusher, mas é um cara que pode já desde o dia 1 ser uma boa peça contra o jogo terrestre, mas eu acho que ele vai precisar dessa lapidação e caiu num bom time com boas peças para ajudar, ele vai ter bons professores. É uma pick que eu acho boa aqui dos Steelers, muito válida, melhor na minha opinião do que pegar o Shadow Sanders. Aqui o Los Angeles Chargers surpreendeu também, foi de Omarion Hampton, running back, e é uma escolha que eu particularmente gostei. Eu acho que o time tinha outras necessidades maiores também, assim como o caso do Tampa Bay Buccaneers, mas isso aqui é uma pick que é a cara do Harbaugh, né? É um time que vai correr com a bola, é um time que vai querer correr com a bola, e o Omar Hampton é esse running back, é um running back físico, é um running back de contato, é um running back que produz depois do contato, é um cara que também é bom recebendo passes, é um running back bem completo, e eu acho que ele tem, assim, para entregar um bom nível para os Chargers durante bastante tempo. Acho que é uma boa pick aqui. Como eu disse, não era a maior necessidade do time, mas é uma pick que eu entendo como sendo uma pick bem interessante, uma pick bem boa aqui dos Chargers, se aproveitando de um jogador que acabou caindo, e o Harbaugh, né, que não é bobo nem nada e adora um jogo terrestre, foi lá e pegou o Omar Hampton para ele. Na pick 23 tivemos o Green Bay Packers selecionando o Matthew Golden. Também não sou tão fã de Matthew Golden. É um prospecto que cresceu muito por ser um velocista, principalmente depois do combine dele. Só que eu não enxergo a velocidade dele no combine revertida em campo. Né? Não enxergo aquela velocidade dele. Mas é um recebedor inteligente, com boas rotas. É um cara que sabe usar a velocidade dele para criar, principalmente depois da recepção. E sofre fisicamente, né, quando ele tá em press coverage por ser um cara menor, então isso é outra coisa que me incomoda, mas como eu disse, tem boas rotas, é inteligente jogando. Eu só não sou tão fã dele quanto algumas pessoas são. Uma coisa que me agrada muito no jogo dele é que ele rastreia muito bem a bola e ele tem um controle corporal muito bom. Ele faz recepções muito difíceis, então ele consegue rastrear e fazer recepções e ter um controle do corpo dele fenomenal. Então, assim, é um cara que eu acho que agrega qualidade e dentro desse grupo de recebedores do Green Bay Packers, eu acho que ele já chega sendo o wide receiver número 1. Né? É um cara que vai produzir bastante pós-recepção, que consegue esticar o fundo do campo e traz uma arma a mais ali pro Jordan Love, que tem um grupo que tem bastante quantidade, mas não tanta qualidade assim no mais alto nível, né? Então chega mais uma peça para ajudar. Não é uma pick que eu ame, mas não é uma pick que eu odeio. Eu acho que é uma pick que eu fico ok com ela. Aqui na pick 24 a gente tem Donovan Jackson, que é outra pick que eu também não sou tão chegado. Eu até gosto do Donovan Jackson, é um cara que enfim, é, é um bom jogador, mas eu não sei, acho que com as peças que tinham disponíveis na board,
Principalmente de secundária, o Minnesota Vikings poderia ter ido melhor aqui. Acho que o Donovan Jackson, para mim, é muito um jogador mais de segunda rodada, principalmente, até do que um jogador ali de primeira rodada, ainda mais se fosse para sair na primeira, mais ali pro final. Na pick 24, acho que acabou sendo um reachzinho aqui, mas é um cara que pode se tornar um sólido guard, mas não é um cara que me agrade tanto assim para sair na pick 24. Na pick 25 tivemos uma troca, New York Giants subindo para selecionar Jackson Dart. Jackson Dart é o QB para mim que tem o maior teto de todos dos quarterbacks dessa classe. É muito novo ainda, tem um braço que é um pouco irregular, não tem tanta precisão. Jogava num time com leitura simples, um sistema simples, então a gente não sabe como ele está mentalmente desenvolvido o jogo dele, né? Mas ele tem uma boa presença de pocket, é um cara que atleticamente é muito bom. E eu entendo totalmente os Giants preterirem o Jackson Dart em relação ao Shadow Sanders, principalmente depois dos últimos relatos que a gente teve do Sanders. No geral, acho que é uma aposta justa. Eu acho que ele vai começar no banco, ele tem que começar no banco. E eu acho que aqui, quando a gente for apontar o dedo, a gente não pode apontar para o staff, tá? Não podemos apontar para o Debo, a gente tem que apontar para o dono do New York Giants, porque com certeza essa pick tem muita influência do dono da equipe que queria um quarterback. Então a gente tem que pensar nisso na hora que a gente for julgar essa pick, caso ela dê errado um dia, porque pode ter certeza que ela tem muita influência do dono do New York Giants. Mas é uma aposta válida, tá? Reforçando. De novo aqui agora, pick 26, Atlanta Falcons, James Pierce Jr. Vamos dar uma acelerada que já tá com 32 minutos de vídeo. James Pierce Jr. Excelente atleta. Sou muito fã do jogador James Pierce Jr. Primeiro passo muito explosivo, era o meu Edge 2 dessa classe. Pensando só no jogador e na posição em que ele saiu, gosto muito. O problema é que a Atlanta pagou caro, pagou salgado para subir e selecionar o James Pierce Jr. A questão é que a Atlanta deu um all-in, né? Foi com Jalen Walker, foi com James Pierce Jr., então gastou 3 escolhas de primeira rodada esse ano no pass rush. Por que 3 escolhas de primeira rodada? Gastou a 15, gastou essa escolha 26 e gastou uma escolha do ano que vem para voltar para a primeira rodada. Então, assim, basicamente tu gastou 3 escolhas de primeira rodada para ter ali esses 3 jogadores. Perdão, para ter esses 2 jogadores, então tu meio que fez um all-in. Se der errado, eles vão se ver numa situação complicada, mas eu gosto bastante de James Pierce Jr., acho um excelente jogador, é o meu Edge 2 dessa classe, um cara muito explosivo, tem essas questões extra-campo dele, mas é um jogador que no campo, quando tá focado, é muito bom. Aqui, para mim, a melhor pick do draft. Estou com a camisa para homenageá-los. Baltimore Ravens selecionando Malachi Stark, safety de Georgia. Deixou chegar lá, deixou cair no colo do De Costa, ele ia escolher. Né? Um excelente jogador, um cara muito versátil. Vai fazer com Kyle Hamilton uma das melhores duplas, tranquilamente, de safeties da NFL. Se já não for a melhor dupla. É um cara que, para mim, eu tinha ele tão alto, gente. O Malachi Starks era meu jogador 5 da minha board. Era meu jogador 5. Eu tinha Travis Hunter, Abdul Carter, Ashton Jeanty, Mason Graham e Malachi Starks. Então, assim, eu fico impressionado com o fato dele ter caído, né? Eu realmente não acredito que a NFL deixou o Malachi Starks cair tanto. Mas o Baltimore Ravens não tem nada que ver com isso. Foi lá e selecionou o Malachi Starks, que já chega para ser, né, vai ser uma versatilidade, uma qualidade dessa secundária que vai dar gosto de ver, e a torcida dos Ravens merece isso depois de ter sofrido com a secundária nesse ano, né? Eu que sou torcedor do Philadelphia Eagles, simpatizo muito com os Ravens, né? E eu acho que com certeza tenho um amigo que é muito torcedor do Baltimore Ravens e ele merece essa escolha aqui. Misha, Arthur Ribeiro, você que está me ouvindo agora, você merece Malachi Starks. Na pick 28, Detroit Lions foi com Talik Williams. Não é uma escolha que me agrade tanto. Talik Williams é um cara que é um ótimo defensor contra o jogo terrestre. Ele era o meu DL
IDL, né? Meu jogador de miolo de linha defensiva número 6. Então, pra mim, ele era um cara para sair ali mais pro começo ali da segunda rodada, ali pela escolha 40. Não, acho que aqui na pick 28 eu achei um pouco alto para ele. Mas eu entendo, é uma need do time, é um time que tem problemas com linebackers, então ali tu dá uma cobertura, principalmente nessa questão do jogo terrestre para os linebackers. Como eu disse, não é uma escolha que eu faria, eu acho, mas eu entendo a necessidade do time, mas acho que acabou saindo um pouco um reachzinho aqui. Na 29, o Washington Commanders foi com Josh Connerly Jr., um offensive tackle que eu gosto mais do que a média das pessoas, rápido, explosivo, muito bom no press protection, e aqui eu acho que é uma escolha muito boa e muito válida do Washington Commanders. Eles na off-season resolveram os problemas que eles tinham na ponta da linha, na linha ofensiva deles, e entregaram 2 bons jogadores na mão do Jayden Daniels na proteção. Boa pick aqui do Washington Commanders, tá? Acho que é uma ótima aposta o Josh Connerly. Na pick 30, Buffalo Bills foi de Maxwell Hairston, cornerback de Kentucky. Não sou tão fã do jogador. Até aqui peço desculpa, né? Agora que eu vi, tá com os números errados aqui, né? Mas ele tem 1,81 m e pesa 83 kg, só para corrigir, né? Mas é um cara que é muito franzino, né? Dá pra ver na foto, ele é muito pequeno, ele tem 1,81 m, pesa só 83 kg. Ele é um cara que vai ficar muito limitado a esquemas em zona e a jogar em níquel. Olhando pro sistema dos Bills, faz sentido, mas eu acho que tinham jogadores melhores de secundária para selecionar, como por exemplo, Nick Emanuori e Trey Amos. Acho que seriam 2 escolhas melhores do que o Maxwell Hairston, que eu particularmente não sou tão fã por ele ser pequeno demais, na minha opinião. Mas é um cara rápido, é um cara inteligente, sabe atacar muito bem a bola, sabe criar turnovers, forçar turnovers, enfim, é um cara que é muito rápido, muito explosivo, mas que tem problemas físicos. E aqui, para mim, a segunda melhor pick desse draft, a segunda steal, Philadelphia Eagles saindo com o Jihad Campbell na pick 31, é inacreditável. O Howie Roseman fez de novo, ele faz todo santo draft, cara. Tem que dar risada, porque como é que deixa o Jihad Campbell cair até 31, gente? Não tem... É um linebacker completo para mim. Foram 112 tackles totais, só 7 tackles perdidos. É um cara que perde pouquíssimos tackles, né? Tem uma técnica de tackles fantásticas. É um tacleador completo. É bom na corrida, é bom na cobertura. Ajuda no pass rush. É um cara que na mão do Vic Fangio, jogando ao lado do Zac Baun, tem tudo para fazer estrago. É, na minha opinião, um jogador que tem potencial de ser All-Pro. Tem potencial, e eu falava isso, né, para quem viu o vídeo dos linebackers, de ser um dos jogadores que eu mais gostei de ver, uma das tapes que eu mais gostei de ver. Para mim é um playmaker que o Philadelphia Eagles está adicionando na defesa. E, cara, é só inacreditável, né? Apenas 21 anos, um atleta muito bom, enfim. Eu até vou ver se eu compartilho com vocês aqui a minha big board. Esse vídeo já tá com 36 minutos mesmo, né? Então vamos estender ele um pouquinho mais, para vocês verem que eu tinha mesmo o Malachi Starks e o nosso querido Jihad Campbell mais alto, né? Tinha eles bem alto, na verdade. Cadê aqui? Compartilhar. Captura de janela. Aqui. Acho que tá dando pra ver, né? Deixa eu só dar um zoom aqui. Ó, o Malachi Starks tá aqui, ó. Era minha pick número... Era meu jogador de número 5. Logo atrás dos principais jogadores da classe. E logo aqui vinha o Jihad Campbell. Ele era, então... Opa! Ele era o meu... Cadê? 5, 6, 7, 8. Ele era o meu jogador de número 9 da minha board. E saiu pro Philadelphia Eagles lá na escolha 31. Então, assim, simplesmente inacreditável o que faz Howie Roseman. E aqui na pick 32, para fechar o vídeo, Kansas City Chiefs foi com Josh Simmons. Boa pick, acho que o Josh Simmons um excelente offensive tackle. Tecnicamente ele é muito bom. Tem uma ancoragem e um pad level muito bons mesmo. Eu acho que se ele tivesse jogado a temporada completa, ele seria o offensive tackle 1 dessa classe. Eu tenho esse hot take. Mas é um cara que eu gosto bastante. Eu acho que a torcida do Kansas City Chiefs vai ser muito feliz com o Josh Simmons. Caiu por conta de uma lesão no joelho, mas
O próprio Andrew Reid já deu uma entrevista falando que ele não está preocupado com a lesão do Josh Simmons e que ele vai estar disponível no training camp. Então, se ele falou, tá falado, eu confio nele. Já tinha escutado relatos de que os times não estavam tão preocupados com a lesão do Josh Simmons e, bom, é um jogador muito, muito acima da média e tem tudo para entregar um ótimo nível de proteção ao passe ali pro Kansas City Chiefs. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou mais longo do que eu esperava. Sigam o Landezone BR tanto no Twitter quanto no Instagram. Hoje, ao vivo, com o Alex lá no canal do Endzone Brasil para acompanhar a segunda rodada do draft. Deixem nos comentários o que vocês acharam da pick do time de vocês. Deixem um like no vídeo. Um abraço, valeu e tchau!